Oi, pessoal. Olá, boa noite a todos vocês que estão chegando agora para acompanhar a live conosco aqui. Nosso irmão Tiago já está presente comigo. Boa noite para vocês que estão chegando. Gente, dá um feedback para nós se está saindo tudo certinho aí o som, tá bom? Fale pra gente aí se está saindo bacana. Eu peço para vocês, nós vamos, opa, só um minuto. Nós vamos fazer um sorteio hoje. Boa noite, gente. Vamos fazer um sorteio de um Cosme Damião de resina. Nós vamos fazer um sorteio aqui hoje. Eu convido a todos a participarem dessa live de hoje. O nosso assunto hoje é 7 linhas. E o Thiago hoje, eu fui buscar o Thiago resolveu vir, tá aqui presente conosco aqui para poder falar um pouquinho para nós. Thiago, que é um cara que entende bastante da religião, está sempre buscando conhecimento. E eu quero mandar um abraço a todos os irmãos do Centro Espírita São Sebastião, aqui na cidade de Pouso Alegre. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Thiago, depois avisar o pessoal que tem um precinho diferenciado aí, né? Pela sua presença aqui conosco aqui, né? A gente vai fazer como se diz, um merchan a todos os irmãos da tenda, a do terreiro de Umbanda, né, Thiago? Não é tenda, terreiro de Umbanda, né? Ô, gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos de coração, viu? Vocês estão no Encanto dos Orixás e também no Facebook Lua Esotéricos. Nós estamos meio sumidos da rede social, faz tempo que a gente não aparece, né, Thiago? O Thiago também quase não incentiva a gente para vir participar, né, Thiago? De repente aparece, né, João? Boa noite, Alisson Thiago. Boa noite. Boa noite. Dá uma boa noite, pessoal aí, pessoal Boa noite, que tá chegando. pessoal. Sejam bem-vindos. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre as 7 linhas de Umbanda. Eu quero que vocês participem bastante com a gente. Vocês podem enviar suas perguntas, seus comentários, né? Aqui para o João. O João ele vai estar transmitindo para a gente aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero ver quem vai ganhar a imagem de Cosme Damião de resina. Quero ver. O pessoal vai ter que acompanhar até o final. No finalzinho eu vou fazer o sorteio, tá ok? Gente, é o seguinte, quero mandar um abraço para a mãe jesuína da cidade de Heliodora. E já de antemão, aproveitar, nós estamos arrumando um espaço em Heliodora. A Lua Esotérico vai estar presente também em Heliodora, com um grande esforço aí, uma grande parceria com o pessoal da cidade de Heliodora, viu? Então, um abraço pro André. Tem que mandar um abraço aqui pra turma, Thiago. Fique à vontade. Um abraço pro André Luiz, Martinha Cesarino, o Tony também tá acompanhando a gente. Abraço, Paim. A Francis Nete, a Nete tá acompanhando aí. Nete, abraço, Nete. Ana Regina, Rafaela também tá acompanhando. Abraço, Rafa. A Dani Jorge Fontes também. Tonho Dias, Ana Regina. Nós temos aqui também a Márcia Adriana, Maicon, Ana Carla, Maria Cristina, a Ingrid da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Daniel Silveira, Adilson, Jonathan. Gente, boa noite a todos. Boa noite, viu? É muito gratificante vocês tirar um tempinho para poder acompanhar conosco essa live de hoje, com a presença do Thiago, um assunto bacana, né? Nós somos irmãos espíritas e é sempre legal a gente trocar assuntos, né, Thiago, relacionados à nossa querida Umbanda. Isso mesmo, a ideia é a gente trocar experiências, né? Trocar comentários, aí comenta bastante, interage bastante com a gente, que a ideia é sempre construir o conhecimento, né? Muito bem, muito bem. Gente, no finalzinho do programa eu vou fazer um sorteio de uma imagem de Cosme Damião e tem um brinde, um presente surpresa, esse eu não vou contar, tá? Então a gente pede a todos para participar da melhor forma aí, quem quiser mandar pergunta. Thiago, o centro está funcionando ao público? Ele está de maneira bem reduzida, bastante restrita, mas está assim, nós estamos limitando aí a uns 10 atendimentos só por sábado, né? Até para que a gente não tenha aglomerações nem nada do tipo, mas estamos funcionando sim, bem reduzido, muito mas bem. estamos. Um abraço para Fabiana da cidade de Heliodora. Marcos Paulo,
Cadê meu abraço? Marcão de Sumbé, Pernambuco. Eu acho que é isso mesmo. Um abraço, Um abraço. Marília, um abraço para você. Gente, vocês estão chegando agora, o nosso assunto hoje é 7 linhas. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, enviem as perguntas de vocês. O Alisson Thiago vai entrar com um assunto bem bacana aqui, tá? Eu tive dando uma olhada aqui na nossa colinha aqui, é bem interessante, tá? Eu acredito que, confesso que eu não imaginava que era assim, né? A gente tem uma visão, ou melhor, a gente aprende de um jeito, né? O que falta para nós médios é buscar os conhecimentos, né? Eu passei pelo centro, aprendi alguma coisa e cabe a mim a buscar mais conhecimentos e principalmente, né, Thiago, perguntar. Sim, a gente busca o conhecimento de muitas formas, né, João? A gente tem aí os livros, tem a internet, tem as lives, né? Enfim, tem muitas formas onde a gente pode buscar o conhecimento. Mas mais importante do que a gente buscar o conhecimento é construir o conhecimento. Por quê? Todos os dias nos nossos terreiros, nós vamos encontrando situações que a gente não consegue explicar, né? Então é importante a gente estar sempre construindo conhecimento. E aí como é que a gente constrói isso? No diálogo, na troca, em momentos como esse, onde todos têm a oportunidade de dividir com a gente sua experiência, né? Sim, e aí, sim. Em cima disso, a gente construir um conhecimento sobre o assunto. Muito bem. Lembrando, pessoal, que cada um toca o seu trabalho da sua forma. A gente está apenas colocando em pauta aqui, né, Thiago? Assuntos que eu acredito que vai despertar e muitos colegas que estão acompanhando vão ali dar um up ali para poder buscar conhecimento. Sim, é importante a gente começar falando que tudo que eu disser aqui é uma questão de opinião, né? É uma questão de experiência e tudo mais. Só que a gente sempre tem que estar apoiado naquilo que o nosso dirigente fala, né? Então, se eu disser alguma coisa aqui que é diferente do que o seu dirigente fala, acredite no que ele fala, tá? É isso que a gente tem que combinar aqui, né? É uma questão de respeito e tudo mais. Muito bem, gente. Eu quero mandar um abraço pro Pai Ogan Paulinho de Xangô, do Rio de Janeiro. O Pai Ogan, ele tá sempre mandando umas cantigas para mim. Eu preciso arrumar agora o ritmo das cantigas para a gente poder começar a gravar. Zé Carlos de Oxóssi, Pai Jorge de Ogum, o Grupo Odara, Grupo de Ogan Odara do Rio de Janeiro. Um grande abraço para Regiana das Águas da Oxum, da cidade do Itaim Paulista, que também acompanha a gente nas nossas lives, viu, Thiago? Um abraço. Um abraço a toda a equipe da Nova Magia, Sansão, Felipe, Givaldo e a todos os colegas lá. Gente, vamos dar início aqui à nossa live, sejam todos bem-vindos, prestem bem atenção, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Thiago, as diferenças, né? As diferenças, as diferenças linha da Umbanda, 7, 14, 3, 5, 21. É uma confusão, né, João? Porque quando a gente entra no terreiro, a primeira coisa que a gente escuta lá é falar sobre as linhas de Umbanda. Mas há uma certa confusão aí entre as linhas de Umbanda e as linhas de trabalho da Umbanda. Antigamente a gente achava que quando eu entrei num terreiro, por exemplo, dentro do meu conhecimento que eu tinha naquele momento, eu achava que as linhas de Umbanda era o quê? Era preto velho, caboclo, boiadeiro, baiano e etc, né? Mas essas não são as linhas de Umbanda, essas são as linhas de trabalho da Umbanda, né? Essa é a forma como a Umbanda trabalha. As 7 linhas de Umbanda é uma outra coisa que é o que nós vamos discutir hoje ao longo da noite, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que as linhas de trabalho da Umbanda é diferente das 7 linhas de Umbanda. As linhas de trabalho podem ser um número que a minha casa tem o hábito e como fundamento trabalhe. Pode ser 7 linhas, pode ser 10 linhas, enfim, a quantidade de linhas diferentes que a minha casa trabalhar. Dito isso, a gente precisa entender outra coisa importante. O que é? A Umbanda, ao longo do tempo, ela vai incorporando algumas coisas, alguns elementos da sociedade, do momento histórico, da cultura do povo e da região onde ela está sendo trabalhada. E aí é muito claro a gente perceber isso, ou percebe-se isso de maneira muito clara, com alguns exemplos. Por exemplo,
A gente já ouviu falar, por exemplo, o nome tenda de Umbanda, centro de Umbanda, terreiro de Umbanda, mas como é que começou a surgir isso aí? Tudo isso está relacionado a influências da cultura, da região, da estrutura da sociedade e também do tempo histórico. Então eu vou exemplificar isso. Quando a Umbanda ela foi fundada e anunciada lá pelo Zélio, lá no Rio de Janeiro, muitos centros começaram a aparecer depois disso, né? Começaram a abrir centros após isso. E por uma questão estrutural ali das construções, muitas delas eram altas, como se fossem sobrados. E aí, coincidentemente, com essa questão dos prédios elevados, começou a adotar o nome de tenda, como sendo algo que fosse alto, né? Como um sobrado. E aí era uma questão ali de coincidência do local, né? Então, no Rio de Janeiro isso foi muito comum, tenda, né? Tenda, Caboclo Mirim, etc. Tantas outras tendas que saíram com este nome, esse título de tenda, em função da altura da construção onde o local funcionava. Só que isso, quando começou a espalhar pelo país, não é uma realidade de todas as regiões. E aí nós começamos a encontrar algumas casas que eram térreas, que eram de um plano só. E aí, em vez de ser tenda, começou a usar o nome de quê? Se ela é térrea de um plano só, terreiro. É de um único plano, né? E aí, então, em vez de usar tenda, começou a usar ali terreiro, né? Porque era uma coisa térrea. Então, perceba que a cultura, a geografia, a região, né? A regionalidade, o momento histórico, tudo isso interfere na Umbanda. E isso a gente vai perceber quando a gente estiver falando mais especificamente sobre a evolução das 7 linhas de Umbanda ao longo do tempo. Muito bem, muito bem. Você prefere que nome, Thiago? Eu prefiro... eu acho o nome tenda muito bonito. Tenda? Tenda muito bonito, isso. Muito bem, muito bem. Eu gosto particularmente daquele vocabulário. Terreiro. Do terreiro, terreiro, né? De macumba. Isso, Terreiro de macumba. Eita, doido. Um abraço, Bebel, Mirão da Praia. A Bebel, ela toca uma linha... Eu lembrei dela quando eu fui fazer esse estudo, por causa do Omolocô, não é? O Omolocô. Eu lembro que você comentou comigo na outra live e eu guardei Abraço, isso. Bebel. E aí nós vamos falar uma coisinha só, porque eu não entendo muito, então eu não posso me aventurar naquilo que eu não sei. O terreiro dela é toda segunda-feira, Thiago. Mas nós vamos conhecer ainda, porque parece ser muito interessante, né? A forma com que se organiza, com que se trabalha. Mas eu lembrei dela. Um grande abraço pro meu irmão Ronaldo Cassimiro. Um abração, meu querido. Tudo de bom para você. A Paulinha Miller da Cunha tá falando, eu gostei muito, Thiago. Opa! Obrigado. Seja bem-vinda. A Paulinha falou, trabalho na tenda. Isso legal, mesmo. Bacana. Mas todos os nomes estão corretos, tá, gente? Se a sua casa chama tenda, se chama centro. Por que centro? Porque durante um período nós tivemos muitas pessoas que foram para a Umbanda, passaram pelos centros kardecistas. Sim. Então muita coisa ele traz. E aí nós vamos comentar agora que o que é a interferência da cultura, essa interferência do momento histórico, essa interferência da regionalidade provoca na Umbanda. Um dos exemplos, uma das coisas que provoca é justamente a diversificação da forma com que se trabalha na Umbanda. E aí nós vamos ver a Umbanda Omolocô, por exemplo, que ela foi fundada, isso eu pesquisei, e a Bebel pode... É Bebel, né? É Bebel. Ela pode confirmar pra gente. Ela foi ali trazida pelo Tatá Tancredo, que é quem veio falar sobre essa Umbanda, e ela traz traços da cultura africana de forma mais intensa. E deve ser muito bacana, eu não conheço particularmente, mas pelo que eu vi, parece ser bem interessante. Thiago, a Paulinha Miller da Cunha, ela tá falando o seguinte, ó, trabalho na tenda, ela é do Rio Grande do Sul, tá acompanhando a gente aqui. Um grande abraço, viu, Paulinha? Um grande abraço, a gente fica muito agradecido pela sua companhia aí, numa região tão longe, né? A internet levar essa disponibilidade até ela e ela está acompanhando conosco. Um grande abraço para você, viu? Um grande abraço mesmo, muito obrigado. A Rosa Maria Satiro está falando aqui, ó, segmento Raiz de Guiné e Pai da Mata. Que bacana! A linha dela minha linha é esotérica, minha casa.
Nossa, que bacana. Ela teve na Luz Esotéricos hoje e acabou que nem deu para conversar com ela. Um grande abraço para você, Rosa. Muito show mesmo. Gente, nosso assunto hoje aqui, para você que está chegando, seja de qual região você for, manda nos comentários pra gente, vamos interagir conosco aí, pra gente saber até onde está chegando. Faça igual a Paulinha. A Paulinha disse aqui que está lá no Rio Grande do Sul acompanhando a gente. De qual região você for, manda pra gente nos comentários. Depois a gente vai pegar os comentários e a gente vai entrar em contato com vocês e nós vamos mandar um brinde surpresa da Luz Esotéricos aí na sua casa. Ó, que beleza, hein? Tá bom? Vamos lá. Então, continuando, né? Então, com essa injeção de uma série de outros elementos externos, a Umbanda ela vem ali criando várias formas de trabalhar. Então, a gente falou da Umbanda Molocô, por exemplo, que ela traz uns traços fortes da cultura africana, que veio aí trazido pelo Tatá Tancredo. A gente tem, por exemplo, a Umbanda tradicional, que é aquela que segue muito o padrão do Zélio. Nós temos a Umbanda popular, que é uma Umbanda que não se preocupa tanto assim com os fundamentos gerais. Ela traz tantos outros elementos que acaba ficando bem... como eu posso explicar? Bem à vontade? Bem à vontade. Ela não fica tão presa assim aos fundamentos, né? Que a gente já aprendeu em outra live aí. A gente tem, por exemplo, a Umbanda branca, que a gente sempre ouve falar, que é aquela Umbanda que tem uma presença bem forte do kardecismo. Nós temos a Umbanda esotérica, já alguém comentou aí sobre a Umbanda esotérica, né? Que é bem diferente, é bem interessante a forma com que eles trabalham. Bacana. E aí, a gente tem também a Umbanda que a gente chama Umbanda de Caboclo, que é uma Umbanda bem interessante, porque ela traz uma presença da cultura indígena muito forte. A gente tem a Umbanda de Angola, por exemplo, que traz ou também a interferência muito forte da cultura africana. Então, olha que bonito, João. Olha que bonito uma religião como a Umbanda e conseguir abarcar ali, abraçar tantas coisas ao mesmo tempo. É muito legal, né? É somente quem vive, né, Thiago? Quem vivencia os trabalhos, né? Tem essa oportunidade de, né? Exatamente. E aí o que acontece? Com essa infinidade de umbandas diferentes, que todas estão, ao meu ver, corretas, não vejo nenhum problema nisso. Pelo contrário, a diversidade é algo muito bonito na Umbanda, né? A gente já comentou isso numa outra live, que ela é, ao mesmo tempo, unidade e também diversidade. Ela tem pontos que todos convergem, mas também tem a diversidade, por isso que ela é bonita. Muito bem. Continuando aqui. Então, para esses diferentes tipos de Umbanda, diferentes formas de trabalhar com a Umbanda, a gente pode ter e vai perceber isso, diferentes visões diferentes sobre as 7 linhas de Umbanda. E também está tudo normal. Por isso que até hoje, a gente ainda não conseguiu chegar num consenso muito claro sobre o que seja as 7 linhas de Umbanda. A gente vai perceber, eu vou evidenciar isso para vocês, que ao longo do tempo nós tivemos vários modelos que foram interpretações de algumas pessoas, de algumas autoridades religiosas, alguns líderes, alguns autores, que deram a sua opinião do que seria as 7 linhas de Umbanda. Muito bem. Nós estamos recebendo aqui um colega, Algol, que fala, será isso? Algol de Portugal, está acompanhando a gente. Um grande abraço. Obrigado por ceder esse espaço para a gente, para chegar até a sua telinha aí. Grande abraço, viu? Grande abraço pessoal de Porto, né? Portugal. Portugal. Grande abraço para vocês aí, viu? Muito agradecido pelo carinho de dar essa oportunidade da live da Luz Esotéricos, junto com Encantos Orixás, aproximar na sua telinha aí, tá bom? Gente, vamos interagir, envie suas perguntas, manda pra gente no comentário de qual região você está acompanhando a nossa live aí, para que a gente possa cada vez mais estar interagindo com vocês, a gente possa estar sabendo, né, se nós estamos fazendo uma live bacana ou não, né, Thiago? Isso, e eu quero saber também, eu quero que vocês comentem aí pra gente que Umbanda que vocês seguem, qual é o segmento, qual é a vertente que vocês usam, né, que utilizam, né, trabalham, Umbanda esotérico, Molocô, tradicional. Muito bem. Enfim, fala pra gente aí, que eu quero saber. Coloca pra gente aí, pessoal, de qual Umbanda vocês seguem, tá bom? Vamos lá, Thiago. Bom, continuando, né? Então, assim, a gente vai ter interpretações diferentes para cada um desses segmentos que a gente comentou, né? Justamente pela diversidade que é a Umbanda.
Eu queria mandar um abraço aqui para Marília. A Rosa Maria tá falando aqui, a Umbanda dela não tem atabaque, Tiago, e é esotérica. Perfeito, sem problema algum. Ah, tem um outro comentário aqui do Tony Arantes. Hoje em dia, vemos bastante terreiro indefinido no sentido de cultura. Na verdade, não seguem uma linha específica. Isso, quando a gente fala de 7 linhas de Umbanda, é sempre um assunto polêmico. A gente vai perceber isso mais à frente, que isso foi motivo de muitas discussões. E essa questão de definir uma linha ou não, também é. Se você me perguntar qual é a linha de Umbanda que você, ou o segmento de Umbanda que você segue, Tiago, eu não vou saber exatamente dizer, porque ora eu estou ali na Umbanda tradicional, ora eu estou ali na Umbanda sagrada, ora eu estou na Umbanda, eu vou entre as Umbandas ali, e para mim isso funciona muito bem. Então, para algumas pessoas isso pode ser ruim, não ter exatamente uma questão definida, né? A Umbanda que eu sigo é exatamente essa daqui. Mas, para mim, ela funciona muito bem, eu permear entre elas e eu consigo fazer isso tranquilamente, sabe? Em alguns momentos, está ali bem na questão esotérica. Não perdendo o foco, Não perdendo o foco, não perdendo aquilo que... os meus fundamentos básicos da minha casa, não perdendo isso. Eu consigo, ora, ser mais tradicional, ora, estar ligado ali a Umbanda Sagrada, do Rubens, ora, estar ali na Umbanda Esotérica. No Oriente. Exatamente, eu consigo ir aí permeando, mas isso é uma particularidade minha, né? Pode ser que tenha médios que ele para ele seja essa diversidade seja ruim, e aí para ele o melhor seja escolher um segmento e seguir aquilo ali. Ô, Tiago, uma pergunta rapidinha aqui. Qual que é o teu conceito em relação que é a curiosidade de todo médio iniciante, né? Eu sei, não vamos sair fora aqui não, do contexto bem. Aqui. Qual que é a sua mensagem nesse quesito assim? A preocupação de muitos médios iniciantes de saber o orixá, a sua Umbanda que você cultua, né? Que você trabalha, que você exerce, né? Você traz isso? Eu sou filho de Xangô, sou filho disso, tal. O que acontece isso? Eu vou falar da forma com que é organizado a casa onde eu trabalho. Não significa que isso seja uma verdade absoluta, né? Cada casa tem o seu fundamento básico e aí ela vai ter formas diferentes de abordar o assunto. Mas da minha visão pessoal, a questão do orixá, ela é falada lá onde eu trabalho. Então, os médios que trabalham comigo, eles são, em algum dado momento, essa informação vai chegar para eles. Sim. Vindo especialmente ou preferencialmente do guia dirigente. Então, ele vai receber essa orientação. Mas na Umbanda, a questão do orixá para nós, ela o orixá para nós, eles são qualidades de Deus, né? Então, eu não tenho essa como eu posso te dizer? Nessa necessidade e urgência que algumas culturas, algumas outras religiões de matriz africana possuem, né? Então, por exemplo, a forma com que a Umbanda aborda o orixá é diferente como o Candomblé aborda o orixá. Então, para nós, eles são qualidades de Deus, né? São desdobramentos de Deus ali. Então, eles têm uma importância, mas não é tão grande quanto tão necessário quanto em outras religiões ou segmentos, de matriz africana. Então, o médico que trabalha lá na casa, ele vai saber sim seu orixá, vai saber como cuidar e etc, né, como acompanhar ali sua mediunidade, mas não existe essa corrida ou essa necessidade tão urgente de saber disso. Muito bem, muito bem. Tiago, as 7 linhas da Umbanda. 7 linhas, né? Tem irmãos que comentam assim, que não tem, a gente sempre vê falar, né? Tem Umbanda hoje de Caboclo e Preto Velho. Existe 2 linhas? As 7 linhas de Umbanda são sempre 7 linhas de Umbanda, né? As linhas de trabalho da Umbanda, elas podem ser o quanto a casa definir como linhas de trabalho. Então, se ela trabalhar, por exemplo, só com Caboclo e Preto Velho, ela pode ter 2 linhas de trabalho da Umbanda, mas as 7 linhas de Umbanda vai existir. Faz parte da Umbanda, 7 linhas de Umbanda. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. A Marília Souza falou assim, boa pergunta.
É porque existe essa confusão de linhas de trabalho da Umbanda e 7 linhas de Umbanda. São duas coisas diferentes. As linhas de trabalho de Umbanda são as linhas, os agrupamentos de espíritos ali que eu escolho, a minha casa escolhe para trabalhar. Preto Velho, Caboclo, Baiano, Marinheiro, enfim, as linhas que a casa achar que é pertinente lá trabalhar. E aí as 7 linhas de Umbanda é outra coisa, que é o que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Muito bem, a Fabiola falou assim, ó, verdade, ao seu tempo. Ao seu tempo. A Fabiola de Paulo. Um grande abraço, Fabiola. Gente, manda pra gente no comentários aí, da onde você está acompanhando a nossa live, qual a Umbanda que vocês cultuam. Vai ser bacana a gente interagir aqui. Chegou bastante comentário aqui, Thiago, ó. Álvaro Gomes. Álvaro Gomes, ele tá falando lá do Porto, lá de Portugal. Eu vou ler o que ele falou aqui, Thiago. O vosso stream está a chegar muito bem influído. E vocês estão a ser muito explícitos. Nós aqui temos 1 ou 2 casas no Porto. Mas graças a Deus que ainda existem, Eu né? sou kardecista. Isso. Mas meu pai e guia é um amado Preto Velho. Saudações e paz. Luz para vocês. Ainda é muito pouco a quantidade de casas de Umbanda fora do país, mas elas existem, ainda bem, né? Que Graças bom. a Deus. Muito obrigado, Álvaros, pelo seu comentário aqui, viu? Muito obrigado. Axé para você aí, tá? Tem um outro comentário aqui, Thiago. Eduardo Cossa. Isso, a Umbanda tem uma visão própria, resignificada em relação aos orixás, se comparada ao candomblé e aos outros cultos de nação. Isso. Tem aqui também, quer ver? A Rosa Maria está falando aqui. Minha casa trabalha com as linhas de Caboclo, Preto Velho, Herê, Exu, Baiano. Vem às vezes, mas não em todos os trabalhos recebe. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui também, Ricardo está falando de Minas Gerais também. Minas Gerais, Ricardo Lebre. Gente, o assunto hoje aqui é 7 linhas da Umbanda. Você, da onde você estiver acompanhando, você que chegou, mande pra gente de qual cidade você está acompanhando e a linha de trabalho que você segue. Correto, Thiago? Correto. Muito bem, vamos lá, Thiago. O número 7. Por que 7? Não podia ser 9, 12, 13? O 7 ele tem um significado importante para nós e para muitas culturas. A gente, se a gente for parar para pensar, a gente encontra ele em muitos elementos da nossa vida, inclusive alguns religiosos. Então, vou dar um exemplo para você. As 7 escalas musicais, as 7 maravilhas do mundo, pelo menos da primeira listagem eram 7. Os 7 dias da semana, que mais? 7 caminhos. Muita coisa tem 7. 7 pecados capitais, 7 chakras principais, o caboclo das 7 encruzilhadas. Os gatos têm 7 vidas? Os gatos têm 7 vidas. Que legal, né, Thiago? Você acredita que tem gente que tem, tem pessoas, tem irmãos que eles, tudo que vai fazer é 7. Isso. É cultural, né? Nós temos 7. Você vê, por exemplo, as 7 cores visíveis do arco-íris. Então, a gente tem muitas coisas que associam esse número 7. É uma questão cultural. E a gente vai encontrar isso tanto no contexto profano, que não seria religioso, quanto no sentido religioso. Então, o 7 ele traz uma conotação de sagrado, de algo que é completo, de que tem uma completude. Então, ele é perfeição, né? Então, ele traz essa ideia de perfeição. Então, por isso 7, né? Por isso 7. Algo que está completo, perfeito, como é as linhas de Umbanda para nós. Né? É um nome tão difícil de falar aqui, Honório. A irmã da Ingrid, lá de Santa Rita do Sapucaí, está acompanhando a gente aqui também, Thiago. Mandou um abraço. Nós temos aqui também Gilberto, saudades do terreiro. Como está o funcionamento? Gilberto Lomeu. Ah, sei. É o esposo da... Como é que ela chama? Da Dulce. Da Dulce. Um abraço, Gilberto. A Maria tá falando de Borda da Mata. Um abraço, Maria. O Eduardo falou assim, ó, tema polêmico, 7 linhas da Umbanda. Sempre é. Mas é muito importante a gente sempre discutir o assunto, né?
É no diálogo que vai nascendo o conhecimento. Vai destrinchando, né, Thiago? Exatamente. Vai destrinchando e chega no denominador comum, não é mesmo? Ó, nós estamos um ouvinte aqui de São Sebastião da Bela Vista. Antes nós estávamos conversando aqui de São Sebastião da Bela Vista. O Ricardo Lebe falou assim, ó, ele está acompanhando a gente de Conceição dos Ouros. Um abraço a todos da Conceição dos Ouros. Lembrando que a Luiz Otérico está chegando em Conceição dos Ouros também. Aguarde aí, viu? Ele falou assim, Thiago, ó, 3721. Né? São os números mais comuns, né, que a gente sempre escuta ali. Davi Rezende também está acompanhando a gente. Bom, Thiago, posso vir aqui? Pode. O que são as 7 linhas da Umbanda? Então, depois de tudo isso que a gente comentou aqui, que a gente conversou, né, que o pessoal interagiu com a gente... Prestem bem atenção, pessoal. A gente conclui que as 7 linhas de Umbanda, ela vai ter uma interpretação de acordo com aquilo que eu tenho como uma verdade na minha prática religiosa, né? Na forma com que eu trabalho com a Umbanda. E também vai receber interferência do tempo histórico, da estrutura de sociedade, da questão regional, né? A geografia onde eu estou praticando a minha Umbanda. Tudo isso vai também interferir na forma com que eu me interpreto essas 7 linhas de Umbanda. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas falou sobre as 7 linhas de Umbanda, não ficou muito claro sobre esse assunto. O que seria as 7 linhas de Umbanda? Tanto que é um assunto polêmico até hoje, né? Nós temos inúmeras formas ou interpretações que foram nos passadas ao longo do tempo, né? E aí o que acontece? Até tem um livro do Alexandre em que ele fala o seguinte, que o Zélio, segundo o pai Ronaldo, disse que as pessoas não tinham entendido muito bem sobre o que seria as 7 linhas de Umbanda. E ele usou para exemplificar o que seria a seguinte ilustração, como um raio branco que ao tocar ou ao passar, né, ou transpassar um objeto translúcido como um prisma, ele refletiria ou ele desdobraria em 7 outros raios ou 7 outras vibrações. Então, numa visão mais pedagógica, nós podemos entender que as 7 linhas de Umbanda, por exemplo, seria 7 desdobramentos de Deus. Mas nós vamos ver inúmeros conceitos justamente em função da variedade e da diversidade existente na Umbanda. Então, para alguns podem ser as 7 vibrações divinas, outros podem ser 7 raios divinos, outros podem ser 7 tronos divinos, 7 essências, 7 princípios, mas é sempre importante que são 7 e sempre importante que está relacionado a desdobramentos de Deus. A forma com que você vai chamar esses desdobramentos não é importante, porque cada Umbanda ela vai trazer uma forma de interpretar as 7 linhas de Umbanda. Mas o que é comum entre todas elas é justamente ser 7 e justamente ser desdobramentos de Deus. E aí você pode chamar isso de desdobramentos de tronos, de virtudes, de essências, princípios, muitos nomes que a gente encontra. Eu tenho comigo uma tradução que eu gosto muito, que 7 linhas de Umbanda para mim são as 7 formas que Deus encontrou de nos amar. Então, ali são os 7 desdobramentos dele. Para mim, essa é a tradução que faz mais sentido. Mas não é a única e também não é a absoluta, né? Nós temos outras. Então, se você conhece alguma outra forma de conceituar as 7 linhas de Umbanda, escreve para a gente aqui, para a gente interagir um pouco, tá bom? Muito bem, muito bem. Pessoal, ó... Daqui a pouquinho, no final da nossa live, eu vou fazer o sorteio desta imagem de Cosme e Damião, homenageando 27 de setembro, né? 27 de setembro. Homenageando, ó, vou fazer esse sorteio aqui. Eu vou liberar o telefone, vocês vão poder ligar, tá bom? Eu não vou fazer o sorteio eletrônico aqui, não. Vocês vão ligar aqui, daqui a pouco eu passo para vocês o número, tá? Essa linda imagem de Cosme e Damião. Lembrando também que como a Luisotex foi criada, né? Desde a primeira vez que foi a festa de Cosme e Damião, eu acho que dia 25 vai ser na sexta-feira, né, Thiago? Que 27 é domingo, né? 27 é domingo, isso Dia 25, na sexta-feira, você que está acompanhando, você que está me acompanhando, pode passar pela Luisotéricos, que vai ter um bolo de Cosme e Damião, vai ter um refrigerante aqui, vocês podem passar para retirar o saquinho surpresa de vocês aqui, tá bom?
dia 25, nós vamos fazer aqui um bolinho em comemoração a Cosme e Damião, 27 de setembro, tá joia? Tiago, eu vou ler aqui para você um comentário do nosso irmão lá, tá? A Marília falou assim: eu gosto muito da linha da esquerda, mas sem deixar de pedir a benção aos pretos velhos. Isso é importante. É importante, né? E isso também ele é bastante relacionado à forma com que a sua casa trabalha, né? E a sua afinidade também com essa linha, que nós temos afinidade, né? Existem linhas que a gente tem mais afinidade do que outras. Sim, né? Um grande abraço pro Gustavo, da tenda Pai Cambinda. Abração, viu, Gustavo? A Cristina também, que tá acompanhando a gente. Olha lá, eu sou reikiano templário. E no centro onde eu vou, um amado preto velho que se revelou a mim, ajuda-nos nos trabalhos fraternos. Por causa disso, já fui em um centro de Umbanda e passei a ter dois amores: a cultura pelos livros kardecistas e os trabalhos maravilhosos pelos amados pretos velhos. Isso no segmento dos 7, desde os raios divinos, os chakras. Peço desculpa pela nova intromissão. Adoro a Umbanda e os seus guias. Não, é isso mesmo. Nós estamos falando que o 7 ele é importante para muitas culturas, como os 7 raios divinos, né? Que eu acredito que esteja meio que relacionado aos mestres ascensos. Mas, enfim, é muito, muito, muito bacana o seu comentário, né? Que um preto velho veio trazer você para conhecer um pouco da nossa forma de trabalhar, do que Legal, é Umbanda, bacana, né? muito... E você ainda conseguir se apaixonar. Se bem que um convite de preto velho, qualquer um se apaixona mesmo. Não né? tem como, Não tem como não se apaixonar. Não tem como. A Dete falou assim: eu quero ganhar essa imagem. O André Luiz tem que vir para Eleodora. Gente, daqui a pouco eu vou fazer o sorteio dessa linda imagem de Cosme Damião e dou um para você, tá bom? Vamos lá, Alisson. Bom, continuando. Eu comentei há pouco, então, que a tradução ou a interpretação das 7 linhas de Umbanda, ela foi variando ao longo do tempo e também ela varia de acordo com a forma com que a sua casa organiza, onde ela está inserida, o tempo histórico, a forma com que a sociedade se estrutura, enfim. E aí eu vou mostrar para vocês algumas evidências do que isso aconteceu. Ao longo do tempo, desde lá de 1908, né, com o Zélio, inúmeros modelos foram apresentados sobre aquilo que seria uma forma organizada de 7 linhas de Umbanda. E aí eu selecionei aqui uns 4 modelos, mas nós tivemos inúmeros, tá? Só para a gente não ficar com uma live muito extensa e também não ficar muito cansativo. Eu selecionei 4 que são bem diferentes umas das outras, só para a gente entender como era interessante esse assunto. Então, em 1925, um médium chamado Leal de Souza, que teve convívio com o Zélio de Moraes, ele publica, em 1925, depois acho que em 1933 também, ele publica 2 livros. Um que chama Ensaio sobre a Mediunidade e o outro que eu não me lembro o nome agora, porque é um nome muito extenso, mas depois nos comentários eu escrevo para vocês exatamente o nome do livro publicado em 1933. Onde ele traduz aquilo, o que seria para ele, as 7 linhas de Umbanda, de acordo com aquilo do tempo que ele conviveu com o Zélio de Moraes. E aí o que ele apresenta para a gente? Ele apresenta como 7 linhas de Umbanda: Oxalá, Ogum, Oxóssi, que ele chamou de Oxóssi, então o nome, você vê que o nome também era diferenciado, Xangô, Iansã, Iemanjá, que segundo a tradução dele o nome seria Amanjar, né? E a linha das almas ou linha de santo. Então, ele apresentou esses 7 tipos para nós. Então, perceba que 6 estão relacionados a orixás e ele fala que seria a linha das almas ou linha de santos. Então, essa é a visão de Leal de Souza nos anos de 1925 a 1933, mais ou menos. Tiago, a Umbanda é tão linda que ela nos ensina que a verdade do outro ainda não seja igual à nossa. Não deixa de ser uma verdade, né? Isso mesmo. Isso é fundamental e garante a diversidade nas diversas Umbandas que existe na Umbanda. Para mim, o que é mais bonito na Umbanda, muitas coisas, eu sou fã da Umbanda, né? Apaixonado, mas assim, uma das coisas que eu acho mais bonito é a diversidade. Então, é eu ter a unidade, ao mesmo tempo a diversidade. Olha que coisa mais doida. Como algo que pode ser diferenciado, diverso, ter também
a unidade contida nela mesma. Olha que ponto nós estamos chegando em nível de reflexão sobre a Umbanda. Riquíssimo, né? É muito interessante isso. O Leandro Andrade, junto com a nossa irmã Andréia. Boa noite a todos, estamos acompanhando aqui também. Um abraço. O Ítalo. Abraço, Ítalo. Abraço, gordurinha. Abraço. Sobre 7... O Ricardo está perguntando aqui, pô, você só fala sobre os 7 dias da semana, são os anjos? Também, porque existem alguns modelos de 7 linhas de Umbanda, principalmente o que veio com o Benjamin Figueiredo, que nós vamos comentar, ele associa também as 7 linhas de Umbanda a 7 arcanjos, né? Então, também está relacionado a isso também. Nós tivemos um modelo de organização das 7 linhas de Umbanda que apresentava anjos, mas aí está mais relacionado à Umbanda esotérica. Então, continuando. Então, em 1925, eu comentei sobre a visão de Leal de Souza. Em 1925, 33 também, sobre essa divisão de que seriam 6 orixás e também uma linha que ele chamou de linha das almas ou linha de santos. Depois, uma segunda versão de interpretação sobre as 7 linhas de Umbanda, que eu queria comentar com vocês, é sobre o que aconteceu em 1941, que é algo muito importante, que foi o primeiro Congresso Espírita Brasileiro, com o tema Lei de Umbanda, onde muitos líderes religiosos e também autores, né, escritores, apresentaram também o que seriam, na visão deles, a interpretação sobre as 7 linhas de Umbanda. E aí eu destaquei uma, que é do Lourenço Braga, em que ele faz... em que a visão dele é semelhante ao Leal de Souza. No entanto, ele retira a linha de Yansan e ele soma a linha das almas junto com a linha de Oxalá. E nesses 2 espaços vagos, ele traz o que seria a linha do Oriente e também a linha africana. Então, na visão do Lourenço Braga, seria a seguinte interpretação sobre as 7 linhas de Umbanda. A linha de Santo Oxalá, a linha de Iemanjá, a linha do Oriente, a linha de Oxóssi, a linha de Xangô, a linha de Ogum e a linha africana, né? E o interessante é que a linha do Oriente seria regida por São João Batista e a linha africana por São Cipriano. Então essa é a visão que o Lourenço Braga trouxe para nós lá em 1941. Não saiu nos anais do Congresso, mas no ano seguinte ele acabou publicando isso também. Tiago, aquela linha do Oriente que você sempre puxa no centro, pode usar essa expressão, né? Sim. É uma vez por ano que você faz? Isso depende muito de como cada casa se organiza, né? Então, lá onde onde eu trabalho, eu geralmente uma vez ao ano só, próximo à data de São João Batista. Algumas casas têm o hábito de, todos os meses, trazer a linha do Oriente, né? É uma linha muito importante, uma linha de muita sabedoria, né? De espíritos bastante evoluídos, alguns curadores, outros conhecedores de magia e tudo mais, né? E apresenta uma diversidade também fantástica, né? Apresenta, né, Tiago? Porque o Oriente, a linha do Oriente, ela não é necessariamente aquilo que a gente conhece como geográfico, como Oriente. Então, espíritos que podem ser agrupados à falange do Oriente, por exemplo, podem ser astecas, incas, maias, por exemplo, que são espíritos indígenas. Índios norte-americanos, como Sioux, por exemplo. E essas regiões não estão no Oriente, estão no Ocidente. Então, perceba que quando nós falamos a linha do Oriente, nós não estamos referindo à questão geográfica. Tiago, manifesta preto velho, caboclo. Na linha do Oriente? Sim. Ele não necessariamente seria um preto velho, mas ele pode ter uma descendência africana. Pode sim. Pode sim. Muito bem, muito bem. O Eduardo Costa falou o seguinte aqui, ó. Eu sou apaixonado nessa linha. Eu participei poucas vezes. Poucas vezes não, no período que eu fiquei eu participei, eu sou apaixonado. É uma linha calma, né? Inclusive a gente escuta até poucos cantigas, poucos isso que eu ia pontos, comentar. Né? A maior dificuldade de trabalhar com a linha do Oriente é a quantidade de pontos
pontos cantados. Nós temos muito poucos e geralmente são os que trabalham há muito tempo e aí vai passando de pessoa para pessoa os pontos. Mas falta muito, tem muito pouco. Eduardo Costa falou o seguinte: Leal de Souza, o Espiritismo, a Magia Isso das Sete mesmo, Linhas. esse é o nome do livro. Obrigado. As Sete Linhas da Umbanda, considerado o primeiro livro de Umbanda. Isso mesmo. Por isso que eu comecei falando sobre ele. Neste estudo histórico, é comum se observar certa confusão. Em alguns casos, se vê misturado linhas de trabalho com linhas de Umbanda. Isso, a grande questão maior, ou acho que a maior dificuldade nossa enquanto umbandistas de compreender as 7 linhas de Umbanda é justamente essa confusão de linhas de trabalho e linhas de Umbanda. O Bruno Inácio aqui também, um grande abraço, boa noite, está falando pra gente. Alessandra Melo, boa noite, Tiago, boa noite a todos. A Rosa Maria, ela disse aqui que temos também irmãos de cura. Sim. Né? Que com certeza ela deve tocar alguma linha também lá, né? Esiane Brasil, onde é o seu terreiro? Estou precisando muito de ir. No final no final a gente manda para vocês, tá bom? O Eduardo Costa falou o seguinte: isto mostra para mim que a Umbanda é uma religião constante evolução. Afinal, ela é uma criança perto de muitas outras que ainda têm muitos mistérios não revelados. Concordo plenamente com você. A própria Umbanda, em constante evolução, você tem entendimento nessa linha também? Como é? A própria Umbanda está em constante evolução. Você tem o entendimento nessa linha também? Sim, o meu entendimento vai por esse mesmo caminho seu, entendeu? De que a Umbanda ela está sempre evoluindo, de que nós mantemos a nossa base, nós mantemos nossos fundamentos, mas nós estamos em tempo histórico diferente do que era lá atrás, então nós vamos ter uma visão diferenciada e daqui a alguns anos nós vamos ter uma outra visão também e a Umbanda ela deve se acompanhar. Você quer ver um outro exemplo? Eu falei do templo e do terreiro. Qual que é o nome hoje, principalmente mais no Sudeste, mais para São Paulo? Isso é mais no Sudeste e geralmente em São Paulo isso tem muito. Como é o nome hoje dos centros mais novos? É tenda, é terreiro, é centro? Você tem alguma ideia, João? Templo. Templo, escola. Não é assim? Escola, sim. E você encontra isso com muita facilidade aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo, em que os templos atuais, os mais recentes, os que estão sendo fundados agora, eles usam esse nome templo e escola. Por quê? Porque o nosso tempo histórico hoje, ele admite que ao mesmo tempo eu tenha o meu trabalho ritualístico, religioso, associado ao estudo. Então esse é o nosso tempo. Por que antes lá, quando fundou a Umbanda, não usava esse nome templo escola? Porque o tempo histórico lá, a estrutura de sociedade e a cultura lá, era diferente do que é hoje. Então lá se usava terreiro, tenda, enfim. E hoje nós usamos mais recentemente esse termo templo escola. Bacana, o Sandro tá mandando um abraço para você, Thiago. Um abraço, Sandro. Sandrão Neves, nosso vizinho, um abraço para Sirlene aí também. O Leonardo deve estar acompanhando. A Anelisa, enfim, a todos do Centro de Umbanda São Sebastião, um grande abraço a todos. Muitos falam das mudanças da Umbanda, mas é necessário evoluir junto, claro, sem perder a essência. Isso, sem perder a essência sempre, sem perder o fundamento da sua casa sempre, as suas raízes, isso é importantíssimo a gente manter, mas evoluindo sempre, né? É possível manter as minhas raízes e ao mesmo tempo progredir, não vejo problema. Agregar volumes, agregar valores, valores, né, exatamente. Thiago? Agregar valores. O Eduardo está falando muito bom, Thiago, parabéns. Obrigado. Então, continuando aqui. E aí o que acontece? Então nós falamos do Leal de Souza, como nosso amigo também compartilhou, ele é considerado o primeiro livro da Umbanda lá em 1925 e 33, são 2 livros, o Ensaios e o outro livro que o nosso amigo comentou, que fala sobre espiritismo, 7 linhas de Umbanda e etc. E aí depois o tempo, que nós vamos dar um pulo no tempo, e aí lá em 1956, e aí, em 1956, nós conversamos antes disso, desculpa, nós falamos sobre o Congresso, né? Então ali tem uma segunda visão, e agora indo para 1950, mais ou menos, 1956, nós temos uma outra visão trazida pelo
Mata e Silva, através de um livro publicado dele que chama Umbanda de Todos Nós. Inclusive, eu tenho esse livro, recomendo a leitura. Onde ele traz para nós uma visão. O Mata e Silva, ele caminha um pouco ali, ou muito, pelo um caminho da Umbanda esotérica, né? Umbanda iniciática, por ali, está entre esse caminho. Que também foi uma sementinha plantada pelo Benjamin Figueiredo, que é um médium muito importante, fundador da tenda Caboclo Mirim, no Rio de Janeiro, que inclusive existe até hoje. E aí começou ali, cresceu o que a gente chama hoje de Umbanda esotérica. Então, qual que é a visão do Mata e Silva? Ele vem trazendo para nós a seguinte divisão de linhas de Umbanda. Como sendo Orixalá, então ele mudou o nome de Oxalá para Orixalá. E aí ele traz também a linha de Iemanjá, a linha Iori, que é muito importante porque aí a linha de Iori ou Iori, ela começa a trazer para nós o que? As crianças na Umbanda. Não que antes não tivesse as crianças na Umbanda, mas essa linha Iori ou Iori, ela traz Ibeji, que está relacionado às crianças. Ele também traz Xangô, e ele traz Ogum também como linha, Oxóssi e uma outra linha também que é nova até então, que chama Iorimá, que está relacionada aos pretos velhos, né? Ao Baluaê, aos pretos velhos. Então, o Mata e Silva ele vem trazendo para a gente como Orixalá, o princípio incriado, ou seja, aquele que não foi criado. Ele traz Iemanjá como um princípio gerante. Ele traz Iori como a potência divina. Xangô como a lei cósmica, Ogum como as demandas da fé, Oxóssi como a ação circundante, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à nossa vida material, né, a prática da ação, e Orimá, o princípio real da lei, relacionado aos pretos velhos. Então perceba que começa o modelo a ficar um pouco parecido com os modelos atuais, né, onde ele começa a associar alguns princípios às linhas de Umbanda. Muito bem, o Alessandro Goiabinha tá mandando um abraço aqui. Boa noite, João e Tiago. Parabéns, Tiago, ótimo assunto. Boa noite, obrigado. O Alessandro, eu acho que ele tem um centro que chama Cantinho do Vovô Chico. Se eu tiver errado, Alessandro, pode me corrigir aí, tá bom? Um abraço para você. Leandro José Neves também está acompanhando. Um abraço, Leandro. E nós temos um grande amigo aqui que ele tem até um sobrenome meu, Mendes, Marco Antônio Mendes. Meu amigo Tiago, você sempre inovando. Marco de São Gonçalo do Sapucaí. Um grande amigo, foi um amigo de faculdade que atravessou a faculdade e é amigo da vida. Um abraço, Marcão. É esse Marcão que ele falou aqui. É isso mesmo. A Rosa Maria Satiro falou o seguinte, ó, seguimos ele, Mata e Silva. Mata e Silva, isso, ele está relacionado a uma esotérica. Isso, lá sim, temos a linha de Iorimá. Isso. Essa mesma linha linda, ela falou. Isso aí. Pessoal, ó, daqui a pouquinho eu vou estar fazendo o sorteio desta linda imagem de Cosme e Damião. Presente exclusivo da Lua Esotéricos. Já vamos aproveitar para nós entrar no ritmo aqui da festa de Cosme e Damião, comer bolo, tomar guaraná e chupar bala, tá bom? Então, ó, daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio. Então, peço para você que está acompanhando, ficar aí juntinho conosco aí, tá joia? Continuando aqui a nossa linha do tempo, né? Um outro ponto que eu quero destacar nessa linha do tempo é nos anos 60. Então, 64, 68, que vem ser a interpretação do Benjamin Figueiredo, que é o que eu comentei bastante aí, que é o fundador da tenda Caboclo Mirim, né? Tenda Mirim, no Rio de Janeiro. E ele traz para nós aqui uma visão de expressão de Deus. Então, que as 7 linhas da Umbanda seriam as expressões de Deus. E que expressões seriam essas na visão dele? Seria a expressão da inteligência, que seria Oxalá. A expressão do amor, que seria Iemanjá. A expressão da ciência, que seria Xangô Caô. A expressão da lógica, que seria Oxóssi. A expressão da justiça, que seria Xangô Agodô. A expressão da ação, que seria Ogum, e a expressão da filosofia, que seria Iofá. Então, a gente percebe aqui que também está caminhando, né? A Umbanda está acrescentando aqui agora as expressões. Então, Benjamin traz para nós uma visão das 7 linhas de Umbanda como expressões de Deus. Muito bem, grande abraço para o Sebastião Risso Filho, da casa do pai José Serafim. A Eliane Cristina aqui também está mandando um abraço para você.
Muito bem, Thiago, vamos lá. Bom, avançando no tempo, essa é o último ponto que eu quero abordar com vocês, que é a interpretação que eu sigo, que é a interpretação que eu considero como sendo, fazendo sentido para mim. Não significa que as outras não sejam verdadeiras ou reais, pelo contrário. São verdadeiras e são reais. São interpretações pessoais baseadas dentro dos fundamentos da casa onde trabalham, dentro do contexto histórico, dentro do contexto cultural, dentro da sua regionalidade, enfim. Então, são verdades também. Que, avançando no tempo, nós chegamos nos anos 2000, que aí trazemos uma visão do Rubens Saraceni sobre as linhas de Umbanda como vibrações de Deus. E aí nós temos essas vibrações, que seriam os tronos de Deus, e associado a esses tronos, essências, né? Então nós temos o quê? O trono da fé, que seria uma linha de Umbanda. Esse trono da fé, ele está associado à essência cristalina, de puro cristal, que seria regido aí por Oxalá e Oiatempo, ou Logunã em alguns casos. Nós temos a linha do trono do amor, que é regido por Oxum e Oxumaré, que tem a essência mineral. Nós temos a linha do conhecimento, que é o trono do conhecimento, né? A essência vegetal está associado a Oxóssi e a Obá. Nós temos a linha da justiça, o trono da justiça, que é a essência ígnea, ou seja, do fogo, do calor, está associada a Xangô e a Egunitá, que é um orixá muito interessante, forte, né? Um orixá também do fogo, né? Um orixá da transformação, da justiça, como Xangô. Que, inclusive, o sincretismo, na maioria dos lugares, é Santa Sara Kali. É bem legal. Nossa, como muda, hein? Continuando, nós temos a lei, a linha da lei, que é Ogum e Ansan, né? Que são a essência aérea, né? De ar mesmo. Depois nós temos a linha da evolução, que está associado a Obaluaê e a Nanã, que manipula a essência telúrica, ou seja, da transformação, telúrico de transmutação. E por último, a linha da geração, que está associado a Iemanjá e a Omolu, né? Que é a essência aquática. Então, um comentário bacana aqui, Thiago. Tokuso Breno Neto, acho que é esse nome mesmo. Boa noite, eu era umbandista, depois que eu era budista. Depois que conheci a Umbanda, virei umbandista. Um budista. Parabéns pelo trabalho, abraço. Obrigado. Francisca Rodrigues aqui também tá mandando um abraço. Thiago, estudando e evoluindo, né? Eu fiz uma pergunta para você antes da gente entrar no ar. Daqui 10 anos, como será que vai estar? 15 anos. Vamos ter outras interpretações, é o que a história nos mostra, né? Que ao longo do tempo, então o que são as 7 linhas de Umbanda? As 7 linhas de Umbanda são interpretações pessoais baseadas dentro de um contexto histórico, de um tempo histórico, dentro de uma cultura, de uma organização da sociedade e também de uma região, né, regionalidade, e essas interpretações pessoais estão sempre 7 e sempre associadas a desdobramentos de Deus. A forma com que chamam os nomes, as palavras ou os orixás associados, nós vimos que ao longo do tempo isso variou e com certeza isso vai continuar variando. Então eu trouxe para vocês a última visão, que é a visão que eu compartilho. Teve outras tentativas depois disso de organização, mas como o Rubens ele tem uma abrangência muito grande hoje dentro da Umbanda Sagrada e das outras Umbandas também, ele acaba sendo uma divisão mais ampla, né? Ampla. Mais discutida, mais divulgada e mais utilizada. Não que as outras não sejam verdadeiras. Não né? sejam fontes positivas, né, Thiago? Sim. Mas Sim. que hoje você fala de Rubens Saraceni. Tem uma abrangência muito grande, enorme, né? Mesmo as pessoas que não seguem a Umbanda Sagrada, tem lá o seu livrinho do Rubens Saraceni. Tem sim. Querendo ou não, sempre compra alguma Sempre. coisinha, né, Thiago? O senhor senhor Lauco, ele não é Glauco, é Lauco. O senhor Lauco Neves, um abraço pro senhor Lauco Neves. Glauco. A Bebel tá falando aqui, ó, seja bem-vindo, né? Vamos fazer uma visita para ela, Thiago. Vamos sim. Só convidar a Bebel, só convidar que a gente vai, tá bom?
Alisson, Thiago? Bom, o que eu queria comentar com vocês, né, para a gente finalizar, é justamente isso, né? As 7 linhas de Umbanda, ela tem uma visão pessoal e uma interpretação pessoal, e essa interpretação ela varia ao longo do tempo e vai depender de uma série de fatores isso, né? O tempo histórico, o contexto onde está inserido, a região geográfica, a cultura, os fundamentos básicos, enfim. Todas também estão verdadeiras, são reais. Saiu uma pergunta aqui, qual que é a próxima live? Tem que escolher o tema. Fica uma enquete aí. Qual o tema pra gente abordar na próxima live? Depois vocês deixam nos comentários aí. Vamos deixar à disposição. Coloque aí o tema que vocês querem que a gente discute pra gente entrar na próxima live. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram de coração. Pessoal que tá pelos todos os cantos desse mundão aí, né, Thiago? Acompanhando de um jeito ou do outro, né? Fico feliz. Eu vou fazer o sorteio. Dessa imagem de Cosme e Damião aqui, ó. Eu vou liberar o telefone daqui alguns minutos. Antes disso, Thiago, o centro não está aberto. Nós não estamos funcionando a 100%, né? Nós temos limitações e também temos que seguir as normas, né? As recomendações e tudo mais. Então, assim, estão sendo feitos alguns atendimentos, muito poucos, no máximo assim, 10 atendimentos, a corrente praticamente 50% reduzido do que eu tenho hoje de médios na corrente. Então, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 30 médios. Hoje, em torno de 10 apenas estão atendendo. Então, nós fazemos uns 10 atendimentos e encerramos. É o que, infelizmente, é possível fazer nesse momento. Então, nós ainda não estamos trabalhando aí a 100% do que a gente fazia antes da pandemia. Inclusive, nem a festa de Cosme e Damião, que é uma festa grande que a nossa casa faz, enorme, né, João? Você já participou de algumas. Muito boa, muitas crianças mesmo, 200 crianças, muita gente mesmo, de não ter lugar para ficar. Nesse ano nós não vamos fazer. Então nós adotamos aí uma instituição e vamos encaminhar as arrecadações que nós fizemos tudo para lá. É o que nós podemos fazer esse ano. Thiago, já saiu aqui. Já saiu o tema. Pode falar. Já saiu o tema e veio lá da casa. Ah, é? Já saiu aqui, ó. O negócio é o seguinte, né? Vamos falar de ervas. De ervas. Podemos? Pronto, o Sandrão arrumou essa pra você. Arrumou? Deixa ele comigo. Ei, Sandrão, nota 10, Sandrão. O Thiago vai falar muito de ervas aqui, viu? Nota 10 pra você. Gente, o telefone tá liberado. Se você quiser ganhar, se você quiser concorrer a essa imagem, a primeira pessoa que ligar no telefone, pra você que é de fora, 35, você vai discar 35 3421 8932. Olha que lindo, de resina, uma belíssima imagem de resina, homenageando agora o mês de setembro, Cosme e Damião, né? Você vai passar pela Luz Otéricos. Se você não conseguir vir até a Luz Otéricos, a gente encaminha para vocês, viu? Depois é só entrar pelo WhatsApp que a gente pega o endereço direitinho e encaminha para vocês aí, tá bom? Então é o seguinte, o telefone tá liberado, é o 35 3421 8932 para concorrer a essa linda imagem de Cosme e Damião. Thiago, é uma pena não ter esse ano, né? Pois é, infelizmente. Depois de quanto tempo, né, Thiago? Nunca parou, nunca não teve, né, João? Mas esse ano, infelizmente, nós tivemos que fazer isso. Escolhemos uma instituição e tudo que nós arrecadamos foi para lá. Vai para lá, na verdade, que eu devo fazer a entrega agora na semana que vem. Muito bem, muito bem. Gente, telefone está liberado, podem ligar. Você que quer ganhar essa linda imagem de Cosme e Damião aqui. E lembrando que você que chegou agora, não conseguiu acompanhar a live, eu vou... como é que fala? Vai passar ela pro YouTube, né? Isso, subir pro YouTube. A gente vai subir a live pro YouTube já na sequência, tá bom? Para você acompanhar. E... eu quero que vocês falem de um comentário. Já sem escapar que o Sandrão já falou. O Sandro já falou, né? O Sandro já falou, mas a gente já pode programar outro pra frente aí, né? Mas deixa pra gente aí a sua opinião, sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Exatamente. Se você gostou da live. Se você gostou da live, gostou do assunto.
e que assunto seria interessante ser abordado, não só por mim, mas por outras pessoas também, né? Outros representantes. Isso é importante que a gente vai se norteando aí, né? Exatamente. Gente, o telefone tá liberado aqui. Nós precisamos de encerrar a live. Se depois o pessoal quiser ligar, a gente pega depois, pega as curtidas, os comentários, a gente faz Não deu tempo, Thiago. Pode ter. Fala com o pessoal aí, Thiago. Fala aí. Vamos ver quem ganhou, hein? Luiz Otéricos, boa noite. Quem tá falando? O Paim lá de Eleodora. Paim de Eleodora. O André de Eleodora acabou de ganhar aqui da Luiz Otéricos uma linda imagem de Cosme Damião. Parabéns, viu, André? Muito obrigado pela participação. Deus te ilumina aí, viu? Parabéns, André. Valeu, André. Tchau, tchau. Pessoal, tá aí. O André da cidade de Eleodora, lá da tenda da Mãe Jesuína. Acabou de ganhar aqui, ó, da Lua Esotéricos, tá? Essa linda imagem de Cosme Damião. Que Cosme Damião e Dom aí, André, te abençoa. Parabéns, viu? Essa pedra aqui, essa ponta de cristal aqui, gente, ó. Bonito, Thiago? Ô, gente, eu vou escolher os comentários aí. O melhor comentário vai ganhar, tá? Até eu vou comentar, gente. O melhor comentário, olha, Thiago, que linda. É muito bonito. O melhor comentário vai ganhar essa pedra aqui, ó. Vou escolher e vou mandar, tá bom? Gente, que Deus ilumine a todos. Muito obrigado, de coração, a participação de todos. Eduardo tá mandando aqui de novo um grande abraço, viu, Thiago? Um abraço. A Rosa falou assim, ó, gostaria de saber sobre o anjo da guarda que tem para falar um pouco. Bom, a gente pode marcar para uma próxima. Sim. Uma próxima nós falamos sobre o anjo de guarda. A Adete tá mandando um abraço, gratidão, o Glauco. Gente, muito obrigado. Excelente, muito bom. João Paulo, Thiago, axé e saravá. Obrigado, gente, pela companhia, pela participação. Foi muito bom estar mais essa noite aqui. Bastante interação, gostei de saber como é a Umbanda de que vocês trabalham, né? O dia que eu tiver a oportunidade, me mande convite que eu vou estar lá conhecendo. Eu sou bastante curioso, você já deve ter percebido isso, então eu gosto de aprender. Comigo muito bem, assim. Muito bem. O Tony está falando aqui, axé a todos. Axé. Bebel, eu vou marcar com o Thiago, a gente vai fazer uma visita para você na segunda-feira aí, para conhecer um pouco do... O Molocô. Gente... Paz e saúde a todos, axé. Não esqueçam de visitar a Lua Esotéricos. Nós estamos com uma grande oferta, preços bons aqui em velas. Nesse período difícil, nós estamos tendo. Então, se você falar que você acompanhou a live, chega aqui que você vai ter um desconto especial aqui. Tá joia? Vela 7 dias, palito, entre outros, tá? Um abraço a todos da Lua Esotéricos e Encantos Orixás. Um abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.